Volto aqui à Med Rádios, volto conversando com o médico oncologista clínico, Dr. Bruno Lima. Dr. Bruno Lima, é um prazer conversar aqui com o senhor, estar na Med Rádios, uma empresa que trabalha com muita seriedade, com qualidade no diagnóstico, e agora também diagnóstico, tratamento, em breve cirurgias, enfim. Nós temos aí todo um circundar da questão relacionada ao câncer, mas qualidade é uma palavra que a gente vai encontrar em todo o percurso dessa relação. Bom dia. Bom dia, Elisa, obrigado pelo convite. É verdade, a qualidade é algo que nós prezamos aqui na instituição, e essa abordagem do paciente de forma integral, né, visto desde o seu princípio, quando o paciente vem, não necessariamente já com diagnóstico, mas que faz muitas vezes o diagnóstico aqui através dos exames de imagem, ele consegue ter uma assistência durante todo esse processo. Então é um paciente que consegue fazer o diagnóstico, planejar um tratamento, executar o diagnóstico de forma correta e programar o seu tratamento ao longo desse percurso. Então, esse é o nosso objetivo, é conseguir cercar o paciente de todas as necessidades possíveis ao longo do tratamento. Bem, doutor Bruno, a gente pode dizer que câncer, em regra, é assintomático, e daí a necessidade da gente ter uma rotina voltada à investigação da sua saúde com uma frequência maior do que o costume do brasileiro? Sim, na grande maioria dos casos o câncer ele não dá sintomas. E quando a doença começa a manifestar sintomas, geralmente representa uma doença em estágios mais avançados. O objetivo da prevenção é você poder diagnosticar a doença em fases precoces e tratar de forma adequada. Isso já existe para algumas doenças e é algo rotineiro. Realmente o brasileiro não tem uma conduta, isso na grande maioria dos casos, de uma prevenção ou de um diagnóstico preventivo correto. Então, a gente percebe muitas vezes o paciente deixar de lado a prevenção do câncer de próstata, por exemplo, como a gente sabe que tem um impacto, do câncer de mama, o diagnóstico precoce, o câncer de colo uterino nas mulheres, que é uma doença prevenível, que você pode diagnosticar a doença antes dela se tornar câncer e tratar. Então, se você faz o controle preventivo ou diagnóstico precoce, você consegue maximizar as chances de cura, né, de sucesso no tratamento dessas doenças. Bem, alguns elementos preventivos, falava aí sobre o câncer de colo de útero, tem vacina. E essa vacina é necessária, as pessoas ainda lutam, algumas contra ela, mas é uma vacina eficaz, ou pelo menos nos dá uma condição, principalmente para pessoas que têm hereditariedade nessa relação ou uma genética mais predisposta? A vacina especificamente foi muito difundida nos últimos anos no cenário do câncer de colo uterino, e ela tem um papel fundamental, porque o objetivo da vacina é proteger meninas e meninos em fase pré-início da atividade sexual, para que você consiga minimizar o impacto da infecção por um vírus específico, que é o vírus do HPV, que tem um papel fundamental. Não só no câncer de colo uterino, mas, por exemplo, câncer de cavidade oral, que também tem uma associação com câncer, o HPV, o vírus do HPV, pode ter um impacto, mas essa campanha forte, no serviço público, inclusive, disponível, para o tratamento, para a prevenção do câncer de colo uterino em mulheres. Aí você fala, mas câncer de colo uterino, por que os meninos precisam ser vacinados também? Porque, na verdade, os meninos transmitem o HPV, né? Então, ele é assintomático nos homens e ele transmite o HPV na relação sexual para as mulheres. Por isso que você precisa vacinar ambos os sexos. Agora, doutor Bruno, falando em diagnóstico, uma das especialidades da Med Rádios é diagnosticar. Qual a importância de um diagnóstico com qualidade, um diagnóstico que traz precisão? Qual é o significado disso para as etapas que virão a seguir? A importância é basicamente a segurança, porque quando você tem um diagnóstico seguro, quando você sabe que você tem um exame confiável nas mãos, você consegue planejar um tratamento com uma base sólida. E é isso que pode impactar. Então, quando você consegue saber que você está com um exame que está sendo bem avaliado, por profissionais qualificados,
que você tem muitas vezes a oportunidade de discutir com os profissionais que realizam aqueles exames no momento da realização dos exames e no logo após, isso dá para a gente uma praticidade na condução daquele caso e uma segurança muito intensa. Então é basicamente garantir a segurança, que você está fazendo um exame bem feito e que aquele exame vai ser fundamental para o decorrer do seu tratamento. Olha, doutor, uma vez os exames sendo realizados, diagnóstico, infelizmente, positivo, nós vamos ter que ir para as práticas. Mas, olha, eu quero ainda voltar à questão dos exames. A MedRads, ela tem se preocupado muito porque hoje a tecnologia tem ajudado como ferramenta a que esses profissionais que realizam os exames possam ter cada vez mais a abertura, penetração nessa relação. Então, a atualização tecnológica, ela é uma aliada de primeira grandeza para quem vai fazer o diagnóstico, doutor. Exato. E isso também é um ponto importante, porque quando a gente avalia determinadas estratégias, seja de diagnóstico, seja de tratamento, hoje em dia o arsenal diagnóstico avança numa velocidade muito intensa, do mesmo jeito que o tratamento também evolui. Então, quando você tem, eu vou trazer para o cenário oncológico, porque é o cenário do nosso dia a dia, mas quando você consegue trazer para o cenário oncológico, por exemplo, ferramentas que antes não eram disponíveis e que hoje está na nossa mão, por exemplo, como um PET-CT, como um PET com PSMA, no caso dos cânceres de próstata, quando você tem uma ressonância de boa qualidade, isso tudo agrega ferramentas para que você consiga conduzir o caso da melhor forma possível. Então, o agregar no arsenal diagnóstico terapias ou estratégias de diagnóstico modernas e eficazes, para nós, no nosso dia a dia, é fundamental. Bom, já se tratou com uma vertente só. Não, a gente vai aplicar quimioterapia. Não, nós vamos fazer radioterapia. Agora a gente tem quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, radiocirurgia e tantas outras abordagens que tem que acontecer muitas vezes combinadas para que a gente tenha um resultado mais preciso? Exatamente. No início do tratamento, a gente podia dizer que o tratamento oncológico ele se resumia basicamente a 3 cenários: a cirurgia, a radioterapia ou a quimioterapia, aquela velha quimioterapia medicamentosa que a gente conhece. Hoje em dia, esse tratamento está muito mais segmentado. Então, como você bem falou, hoje nós temos a oportunidade de tratamentos com novas estratégias, como a imunoterapia, a hormonioterapia. A quimioterapia tradicional ainda é utilizada e tem seu papel em muitos tumores, mas hoje em dia a gente começa a migrar de um cenário muito limitado e de pouco conhecimento sobre a doença para um cenário em que cada vez a gente consegue entender as particularidades de cada tumor e consegue traçar estratégias de tratamento cada vez mais individualizadas. E aí você consegue estabelecer qual é a melhor estratégia de tratamento para aquele específico subtipo de tumor, por exemplo. E aí muitas vezes você pode poupar tratamentos muito tóxicos e usar tratamentos que têm um perfil de toxicidade muito mais aceitáveis, que têm um efeito de tratamento muito bom. Então quer dizer, cada vez mais personalizada e cada vez mais multimodal. Exatamente. Não deixando, lógico, de seguir os protocolos, né? Os protocolos internacionais, eles são seguidos. A gente tem as linhas de base que é seguida aqui, mas não só aqui, mas no mundo inteiro. Mas esse tratamento está sendo cada vez mais personalizado. Muito se fala sobre os exames que a própria mulher pode fazer, se tocando, se autoconhecendo. A mulher brasileira, ela tem a cultura, ela conhece o seu corpo o suficiente. Isso elimina a ida, por exemplo, ao profissional médico ou à rotina diagnóstica, doutor? Não, de forma alguma. O fato da mulher se tocar, né, de fazer o autoexame, é algo útil porque a mulher passa a conhecer melhor seu corpo, a conhecer melhor sua estrutura e sua individualidade, mas ela não substitui de forma alguma a avaliação periódica pelo médico especialista e também não substitui de forma alguma, especificamente no câncer de mama, a necessidade dos exames de rastreio. Porque a gente precisa entender que quando a mulher sente alguma coisa na mama, ela
para que ela perceba, ela de forma leiga, uma lesão, essa lesão já tem um tamanho significativo e o objetivo é descobrir a doença antes que ela perceba clinicamente, para que você consiga melhorar as chances de tratamento e um diagnóstico mais precoce. Então, de forma alguma, eliminaria essa necessidade. Bem, nós temos um arsenal para as terapêuticas que é muito maior do que em qualquer época. Nós temos muito mais drogas e menos agressivas para a quimioterapia. Nós temos hoje uma radioterapia mais precisa, mais direta, focando fundamentalmente nos tecidos que queremos atingir, sem tantos reflexos. Nós temos agora abordagens que vão para além da medicina propriamente dita, porque a adesão e a forma como o paciente lida com a doença também tem reflexo no tratamento. Aí entra a psicologia, a fisioterapia e tantos outros. É isso, doutor? Isso, é o que a gente chama de um cenário multiprofissional. Então, não basta apenas a gente focar na doença, porque o nosso foco ele é no doente, no paciente. Então, a gente sabe que ao longo do tratamento o paciente tem outras demandas, ou o próprio tratamento vai trazer para o paciente outras demandas que também precisam ser atingidas. Então, dentro dessas opções, do cenário de tratamento, a gente demanda fundamentalmente das outras especialidades, né, da psicologia, da fonoaudiologia, fisioterapia, odontologia. Então, tendo esses profissionais trabalhando em conjunto com a equipe médica, isso facilita e melhora o tratamento do paciente, minimizando efeitos colaterais, tratando sequelas do tratamento, potencializando ou minimizando sequelas que podem advir, por exemplo, de um procedimento cirúrgico. Então, isso é fundamental, que é o entendimento do paciente como um todo, né? Entender o paciente na sua demanda total. Doutor Bruno, falando especificamente agora sobre o câncer de próstata, ainda é o de maior incidência entre homens? Sim, em homens, no Brasil, o câncer de próstata, tirando os tumores de pele não melanoma, que sempre são os que têm maior incidência, o câncer de próstata é o mais incidente. As estimativas do INCA apontam para cerca de 68 mil novos casos por ano no Brasil. Então, isso é a população de um estádio de futebol, por exemplo, de grande porte. Então, você ter homens todos os anos, somente no Brasil, sendo diagnosticados com câncer de próstata, isso é um volume enorme. Então, no nosso país, ele é o principal tumor em homens. Bom, num passado não tão distante assim, isso é quase uma pena capital. A gente pode dizer que esse termo hoje deve ser abolido, uma vez diagnosticado, como já disse, da necessidade de que se tem de ter uma rotina de investigação da sua vida, pelo menos uma vez no ano, fazer aí um check-up, ver como é que estão aí os indicadores da sua saúde, imaginando que esse diagnóstico tenha sido feito no tempo certo. As chances de cura são grandes, a invasão ela é menor hoje do que já fora também no passado? Sim, o que acontecia no passado é que, como era uma doença que muitas vezes era diagnosticada em fases tardias, quando o paciente tinha sintomas, já tinha sintomas, por exemplo, de doenças avançadas. Então, o que eu sempre falo para os pacientes é que, na verdade, fugir do problema não resolve o problema. Então, melhor do que você fingir que a doença não vai existir ou que ela nunca pode acontecer com você, é fazer a avaliação preventiva. Descobrindo a doença no princípio, você consegue tratar a doença cedo, especificamente a gente falando do cenário do câncer de próstata, a gente consegue tratar a doença com chances de curas aceitáveis e consegue evitar a progressão de doença para fases avançadas, onde, por exemplo, a doença acomete os ossos e isso diminui a funcionalidade do homem, por exemplo, que muitas vezes descobre a doença numa fase produtiva da vida, então ele vai ter limitações funcionais, vai ter que reduzir sua carga de trabalho, então muitas vezes ele é o provedor da família, a gente sabe que isso vem mudando, mas o homem ainda tem um papel importante como provedor de família. Então o objetivo é descobrir a doença cedo para evitar que a doença comprometa a qualidade de vida e a saúde, tratando a doença com altas chances de cura. Bom, o homem tem melhorado muito, mas ainda não está no estágio em que se encontra a mulher quando o assunto é cuidar da própria saúde. Ainda é muito resistente a exames clínicos, como por exemplo toque retal,
E isso tudo tem feito com que apenas com exames clínicos, talvez não, essa complementariedade é necessária, não é, doutor? A complementaridade ela é necessária, né? A gente associa geralmente a dosagem do PSA, muitas vezes associa na complementação do diagnóstico com exames de ultrassonografia, nessa fase inicial de avaliação e de rastreio, mas isso não elimina a necessidade da avaliação clínica, porque o médico ele vai avaliar outras nuances, ele vai diferenciar, nem tudo é câncer, né, nem tudo que ele acha que não é, pode ser. Então, essa avaliação só o clínico conseguiria dar. Então, é importante que ele passe periodicamente com o seu clínico, né, o seu urologista assistente ou seu clínico, mas que os exames complementares nesse cenário vêm para ajudar nesse processo do diagnóstico. Dr. Bruno Lima, eu quero aqui agradecer os esclarecimentos. Que agradecemos. A gente tende a trazer tudo o que há de melhor para o nosso paciente para oferecer o melhor tratamento possível.